Confira agora as prováveis escalações dos times no Brasileirão nesta quarta rodada, que se inicia nesta terça-feira. Coutinho e Verratti poupados? Fique comigo até o final do vídeo para saber essa e outras notícias do seu time. Fala aí, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Time Escalado para falar dos desfalques, escalação e principais notícias do seu time no Brasileirão nesta quarta rodada. Mas antes peço que você se inscreva no canal, deixe o like para quando seu time for jogar, você ficar por dentro da escalação atualizada em primeira mão. Para dar início à rodada de número 4, nesta terça-feira acontece apenas uma partida. O Ceará recebe o Vasco no Castelão às 21h30. Vamos dar uma olhada na classificação atualizada após o final da rodada 3 e ver como o Vasco e o Ceará se encontram na tabela. O Flamengo lidera o campeonato com 7 pontos, com um empate e 2 vitórias. Na segunda colocação, Palmeiras, também com 7 pontos, fica atrás do Flamengo apenas nos critérios de desempate, com um gol a menos marcado. Em terceiro lugar, o Juventude com 6 pontos, com 2 vitórias e 1 derrota. O Vasco tem 6 pontos na quarta colocação, com 2 vitórias e 1 derrota. Caso ele vença o Ceará, ele assuma a liderança na noite de terça-feira, até os outros times jogarem. Quinto lugar, o Fluminense com 6 pontos, com 2 vitórias e 1 derrota. Sexto lugar, o Internacional com 5 pontos, com 1 vitória e 2 empates. Sétimo lugar, Fortaleza com 5 pontos, com 1 vitória e 2 empates. O Ceará está em oitavo lugar, com 4 pontos, com 1 derrota, 1 vitória e 1 empate. Caso ele vença, ele entra no G4, vai para terceiro lugar. Nono lugar, Corinthians com 4 pontos, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Décimo lugar, Botafogo com 4 pontos, 1 empate, 1 vitória e 1 derrota. Em 11º lugar, o Bragantino com 4 pontos, com 1 empate, 1 derrota e 1 vitória. Em 12º lugar, o Cruzeiro com 4 pontos, com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Em 13º lugar, o Grêmio com 3 pontos, com 1 vitória e 3 derrotas. Em 14º lugar, o Bahia com 3 pontos, com 3 empates. Ainda não venceu o Bahia e nem perdeu, está com 3 empates. Assim como o São Paulo, em 15º lugar, com 3 pontos, com 3 empates. Em 16º, o Mirassol com 2 pontos, com 1 derrota e 2 empates. Para abrir a zona de rebaixamento, o Atlético Mineiro, que por enquanto é a decepção do campeonato, com 2 pontos, com 1 derrota e 2 empates. Em 18º lugar, o Santos, com apenas 1 ponto, com 2 derrotas e 1 empate. Também com 1 ponto, o Vitória está em 19º, com 2 derrotas e 1 empate. E na lanterna, também com 1 ponto, o Sport com 2 derrotas e 1 empate. Uma provável escalação do Ceará contra o Vasco tem Bruno Ferreira no gol, Fabiano, Marlon, Willian, Matheus Bahia volta ao time depois de desfalcar contra o Juventude. Meio campo com Fernando Sobral, Dieguinho, Matheus Araújo também mantido no time titular. O Lucas Mugni, que vinha atuando como titular, também desfalcou contra o Juventude e é dúvida para a partida. No ataque, Ailon, Galeano e Pedro Raul. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados, Richardson, Pedro Henrique, Bruno Tubarão e Nicolas. Pendurados, Pedro Raul. O Vasco ganhou novos desfalques para a partida contra o Ceará. Coutinho, Tietê e Puma Rodrigues não foram relacionados para a partida. O Coutinho foi poupado por causa da sequência de jogos. O Puma foi liberado para acompanhar o nascimento do filho. E o Tietê foi liberado para resolver problema familiar. Sendo assim, a provável escalação do Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas entra no lugar do Maurício Lemos, que está lesionado, e o Lucas Piton. No meio campo com o Paulinho, aqui o Jair disputa a posição com o Paulinho, pode ser que ele apareça aqui no time titular. Hugo Moura e Payet entram no lugar do Coutinho. No ataque deve manter o Nuno Moreira, Garré e Verratti. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados David, Estrela e o Maurício Lemos. E o pendurados Jair. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as escalações de hoje da rodada número 4. Diga aí o que você achou da escalação do seu time. Faria alguma mudança? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para saber a escalação do seu time quando ele for jogar. Um abraço e até o próximo vídeo.